Queridos irmãos, eu desejo saudá-los do Pai do Senhor. Estou muito feliz nessa noite por retornar a esta casa, este lugar que sempre fomos muito bem recebidos pelos muitos amigos aqui nesse lugar. Vivemos já por diversas vezes aqui nessa casa, adorando a Deus, ministrando a palavra. E nessa noite eu sinto muito alegre e até surpreso e honrado por Deus, também pelo pastor, e me dá a oportunidade de trazer aqui uma palavra. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jonathan. Tinha um desejo muito grande de conhecê-lo pessoalmente, né? Sempre ouvia nos falar, os amigos já foram lá, sempre falavam muito bem, mas nunca tínhamos, né, visto assim. Então, é um honra, o pastor Ailton também, a Letícia Ailton, né? Glória a Deus. Os demais a gente já conhece. O pastor José é o chefe ali, né? Próximo de nós, né? Fico muito grato em rever o pastor de Carlos também, uma bênção. Pastor Gil é muito solícito, muito educado, né? Tem um calmo demais, mas que atrai as pessoas para ele. Então, muito grato por estar aqui, pastor Éder e também o pastor Efigênio, que são nossos amigos. Irmãos, nós estamos ali, assumimos a igreja de Itagente no dia 27 de outubro do ano passado. Estamos ali há quase 5 meses e nós rogamos as orações dos irmãos em nosso favor. Está conosco, nos acompanha o Rodrigo, é o nosso pastor, uma bênção de Deus ali para as nossas vidas. Quero trazer também a paz do Senhor, da igreja e também da minha esposa, uma Miriam, que os irmãos conhecem muito bem. Hoje nós estamos com o culto de jovens lá e eu desejei estar aqui, então que vai, eu fico aqui com a mocidade, inclusive a mocidade de Senador Sá está lá nos visitando, né? Então ela ficou lá e não dá paz do Senhor para todos os irmãos. Amém? Amados, por favor, abra comigo a sua Bíblia. Já foi falado aqui, então nós não vamos sair da tônica. Mateus capítulo 25, nós vamos ler os 2 últimos versículos. Diz assim a palavra do Senhor. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Amados, esse texto é um texto muito conhecido de toda a igreja. Mateus capítulo 25 fala-nos a respeito da parábola das 10 virgens, onde a palavra do Senhor inicia-se dizendo, neste capítulo, que havia 10 virgens. A Bíblia vai dizer, vai classificá-las, dizendo que 5 eram loucas, nécias, e 5 eram prudentes. E vai dizer por que ela classifica uma como prudente e algumas como loucas. A parábola diz que as prudentes levaram azeite consigo de reserva, e as loucas não fizeram caso disso. E a Bíblia diz que, tardando o esposo, elas tosquenejaram, elas adormeceram, dormiram. Porém, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o noivo, o pastor Rossini já repetiu isso, até que, quando elas se deram conta, não tinham como mais azeite, as suas lâmpadas se apagavam, foram ao mercado comprar, e nós conhecemos, voltaram, a porta estava fechada. Mas para entender esse texto, nós precisamos entender também o casamento judaico. O casamento judaico é muito diferente dos casamentos ocidentais dos dias de hoje. O casamento judaico ele tem pelo menos 3 fases: a fase da promessa, a fase do desposamento e a fase do casamento, das núpcias, ou por que não dizer a fase das bodas, que é o casamento propriamente dito. A fase da promessa é aquela fase em que o homem olha para a mulher e ali eles já começam aquele relacionamento, ainda que não como no Ocidente, como nós aqui, não tem lá o namoro, né?
passam muito tempo naquela coisa, namorando, mas eles olhavam e logo que via, desejava e casava-se. Assim é como aconteceu lá no passado, onde uma das principais figuras de Cristo e a igreja é o capítulo 24 do livro do Gênesis, quando fala da Rebeca e do Isaac. Você lembra daquele dia em que Abraão, olhando para o seu servo mais velho, até dizem que era meu primo, estava sendo, né? Estava lá, juntamente com ele. Ele olhou e disse assim: eu te peço agora, faz um juramento, coloca a mão debaixo da minha coxa, vai até as minhas terras, da minha parentela, porque eu não quero que meus filhos aqui casem com as mulheres, uma das mulheres dos cananeus. Ele colocou a mão debaixo da coxa de Abraão e saiu. E a Bíblia diz que Abraão deu a ele riquezas, fazendas, pratas, ouros. E ele saiu. E ele foi até a Mesopotâmia, a casa de Naor. E lá nós conhecemos, ele fez uma oração, pediu direção a Deus. E disse: Senhor, eu não conheço ninguém aqui, mas eu peço que o Senhor me escute. Eu vou colocar os camelos aqui para beber água, e a donzela que vier a dar água aos camelos, seja essa aquela que o Senhor escolheu como esposa para o filho do meu Senhor, a saber, Abraão. E conhecemos que ele chegou, colocou os camelos, e logo Rebeca saiu da onde estava e veio deitar um cântaro, água para os camelos, e assim ele glorificou a Deus. Ele fez uma promessa de buscar a moça para o seu filho casar. Foi assim também com o nosso Senhor. Vendo que o pecado assolava, matava, destruía a humanidade, e o destino da humanidade pelo pecado era o inferno, o Senhor desceu dos mais altos céus. E disse Paulo que ele, sendo Deus, não usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma corpórea de um homem, e humilhou-se. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E veio e tabernaculou-se, ou habitou entre nós, e morreu a morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa daquela época. Diz o escritor que maldito era aquele que fosse prego no madeiro. Cristo se fez maldição por nós. Ele veio, glórias a Deus, veio para buscar a esposa, assim como, aleluia, o homem da nação foi buscar a Rebeca. Só que naquela época, depois que encontrava-se a esposa, ele contou toda a história. Rebeca acreditou na história, seus pais também acreditaram. Aí o casamento é assim: para levar a esposa tem que pagar o lote, tem que pagar o valor por ela. Aí no capítulo 24, versículo 53 do livro de Gênesis, depois da conversa, depois do jantar, que ele explicou tudo, dizendo: eu sou o meu Senhor é parente de vocês, ele mandou me buscar. Eles acreditaram também. Ele perguntou para Rebeca, o seu pai: Rebeca, tu vai? Rebeca disse: eu vou. Glória a Deus. Ele disse: então está aqui o pagamento. A Bíblia diz que ele deu ouro, deu prata, glória a Deus, deu fazendas. Pagou o preço pela Rebeca. Foi assim também que o Senhor fez por nós. Ele pagou o preço por nós. E o preço que ele pagou não foi prata, não foi ouro, porque Pedro vai escrever em uma das suas cartas dizendo: olha, não foi com prata e nem com ouro que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, que vocês herdaram dos vossos pais, mas foram comprados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro incontaminado. Glória a Deus. Se alegre, porque o preço foi pago. Você não deve mais nada, Satanás. Hoje nós somos livres para a glória de Deus. Irmão, quando havia esse contrato, esse pagamento do lote, eles assinavam um contrato.
Este era a fase do desposamento, ou noivado, e assinava um contrato chamado ketubá, no original grego. Aí a Bíblia diz, irmãos, que agora eles estão noivos. Agora, só que depois que eles assinam, eles não podem ir para o casamento. Sabe o que acontece? Pastor? Sabe o que acontece depois que eles assinam? O noivo volta para a sua casa. Porque ele vai preparar agora a casa para receber a sua noiva quando eles estiverem realmente casados. Aí ele volta para casa para ver se ele vai fazer, se ele vai morar na casa do pai. Se ele for morar na casa do pai, ele vai fazer um quartinho, um puxadinho na casa do pai, um quartinho no quintal, ou quem sabe vai morar do lado, vai puxar aqui do lado. Mas ele vai para lá para preparar a morada para sua esposa. Glória a Deus. Foi assim que o Senhor fez com nós, irmão. Ele veio, pagou o preço, mas voltou para casa. Aleluia, glória a Deus. Foi preparar a morada, porque o desejo dele é que aonde ele esteja, estejais nós também. Glórias ao nome do Senhor. Só que o noivo vai para lá, depois que ele assina, ele vai. Mas um dia ele vem buscar a noiva. Porque ele vai casar com ela, glória a Jesus. E aí, irmão, ele vai lá, prepara. Só que, quando ele volta para casa para preparar, escute, ele elege o melhor amigo para ficar cuidando da noiva. Meu Deus. Tem um amigo que fica lá cuidando dela. Glória a Deus. O amigo do noivo fica assim dizendo: ó, noiva, eu vou dizer uma coisa para você. Pense que o teu esposo é um homem santo. Pense como ele te ama. Ele te ama tanto que ele pagou um preço alto para te comprar. Glória a Deus. O amigo do noivo é o responsável de ficar cochichando a ouvida da noiva, para que ela não mude de ideia, para que ela não arrume outro, para que ela não se aventure por outros lugares. Ele fica cochichando a ouvida dela. Quando ele voltou para casa, ele disse: eu vou, mas não vou deixar você órfão, não. Eu vou enviar outro consolador. O Espírito de Deus está entre nós. Glória a Jesus. E ele fica cochichando a ouvida da igreja, e ele está voltando. Santifica a tua vida, purifica as tuas vestes. Nunca deixa faltar o óleo sobre a tua cabeça. O teu nome é santo. Mas só que chega o dia dele voltar para casar. E foi isso que aconteceu. Ele foi para casa, preparou, mas só que no dia do casamento ele demorou. As virgens, que eram as amigas, que a virgem ali da igreja não. Aí olha só, irmão, as virgens saíram, eram as amigas do noivo ou da noiva. Sabe por quê? Porque elas iam lá na casa do noivo, esperavam o noivo. Como não tinha energia elétrica, ela pegava as vasilhas, as lamparinas, ficava esperando 5 lados, 5 do outro, porque elas saíam da casa do noivo, iam buscar a noiva na casa dela e depois voltavam novamente para a casa do noivo, para agora a boda do cordeiro. Só que a Bíblia diz que ele demorou e todas o quê? Consideraram. Irmão, elas ficaram cansadas. É isso que acontece com muitos de nós. Ficamos cansados. A vida, a luta, as provas da vida nos deixam cansados. Quem aqui nunca chegou a dizer que estava cansado espiritualmente? Quem nunca chegou, se prepara que vai chegar esse dia. Elas cansaram, adormeceram. Mas tinha umas que mesmo cansada ainda tinha reservas. Porque tem crente que mesmo cansada ainda vem por ciclo de oração. Mesmo cansada ainda vem por culto de doutrina. Mesmo cansada ainda vem para a Santa Ceia. Mesmo cansada ainda vai fazer visita. Mesmo cansada ainda está lendo a Bíblia. Mesmo cansada ainda hora de madrugada. Mesmo cansada ainda não dorme sem orar. Não levanta sem orar. Mesmo cansada ainda tem intimidade com Deus. São esses que têm a sede de reserva. Quem é você nessa noite? Quando elas cansaram de dormir, aí vem o amigo do noivo e assim: lá vem o noivo. Aqui não tinha reserva, eu disse: dá para nós. Eu disse: não, dá tempo, não dá não.
Se não der para vocês, vai faltar mais arroz. Vai para o mercado comprar, irmão. Quem é que vende azeite meia-noite? Qual é o mercado que está aberto meia-noite? Não tem nada aberto meia-noite. Mas não é que elas foram comprar. Sabe por quê, irmão? Porque todas as vezes que você quiser fugir de Deus, disse o evangelista Billy Graham, todas as vezes que nós quisermos fugir de Deus, Satanás tem sempre um barco pronto para essa viagem acontecer. Elas foram, encontraram, mas quando elas voltaram, já não dava mais tempo. Eles já tinham entrado na casa, fechada a porta. E sabe quem foi que fechou a porta, irmão? Foi o noivo. Porque se tivesse sido as amigas, elas tinham morrido. Porque quem é de nós que não quer levar os nossos amigos para o céu? Se fosse possível, a gente pegava, abria a cabeça dele e estava a Bíblia dentro. Tu vai para o céu, pessoal. Vamos comigo, deixa disso, sai daí, vamos para cá. Para desse negócio, fica na igreja. Só que quem vai fechar a porta é quem abriu. E quando ele fechou, bateu. Abre-nos a porta. Ele disse: não dá mais. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que nessa noite o Senhor nos encontre como as virgens prudentes, glória a Deus, que esperam o noivo. Quem nessa noite pode levantar a sua mão mais alto e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Amém. Quem recebe esta palavra pode dizer amém? Fiquemos de pé. Quero cumprimentar a todo o povo de Deus, aos nobres companheiros, pastores que aqui estão esta noite.